Olá, telespectador, está no ar o 20 é Saúde aqui pela TV Passo Fundo. Seja bem-vindo ao nosso programa que sempre traz notícias, assuntos, pautas relacionadas à saúde para você ficar muito bem informado. O nosso programa chega até você no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia, atendimento feito pelas proprietárias, estacionamento privativo na Rua Uruguai, em frente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós também temos o patrocínio aqui da Gastrobese, atualização em videocirurgia, tratamento da obesidade. Agende a sua consulta, o telefone é o 3045 4070. E a oficina de vacinas. Lembre-se, imunizar-se é o melhor caminho. Na Rua Uruguai, 1328, o telefone da oficina de vacinas é o 3313-6218. O nosso programa hoje vai falar de um assunto importante. A apneia do sono é a nossa pauta e o nosso convidado é o pneumologista, Dr. Thiago Simon, que nos dá a honra da presença mais uma vez. Doutor, muito obrigada pelo aceite do convite. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer poder estar conversando e trazer informações sobre as doenças, especialmente na área respiratória, que é a nossa área de atuação, mas outras doenças em geral. Muito bem, doutor, vamos iniciar falando um pouquinho do sono, né? O que é o sono? O sono normal, se é que a gente pode chamar normal, ou o que pode proporcionar realmente um descanso? O que é esse sono? O sono, por definição, o sono ele é um estado de semiconsciência, né? Ele só é diferente do coma porque o coma você não desperta, né? E o sono você pode ser despertado, né? Então é um estado onde o organismo repousa, né? O sono normal é aquele sono que o organismo repousa. Então essa é uma das funções do sono, né? Então é o restabelecimento do organismo. Então ocorre a restauração das células envelhecidas, né? Ocorre a liberação de hormônios, né? O hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Por isso que dizem que a criança tem que dormir para crescer, né? Além dessas funções, tem função de regulação de outras funções do metabolismo, tá? Metabolismo da glicose, ajuda no controle da pressão arterial. É normal ocorrer um descenso noturno da pressão, então durante o sono, tá? Até para a questão de acomodação. E além da questão principalmente do aprendizado e da memória, tá? Então a fixação do que se aprende, a formação da memória acontece durante o sono. Por isso que a gente precisa ter um bom sono. Exatamente. Né? Então o sono ele é composto por 4 etapas, né? 4 fases que se distribuem durante a noite. Então são ciclos, geralmente de 90 minutos. E nesses 90 minutos a pessoa passa por essas 4 fases do sono. Que é a fase 1 do sono, que é a transição entre o sono e a vigília, né? Entre o estar acordado e estar dormindo. Isso dá 10% da noite, mais ou menos, né? A segunda fase é a fase 2 do sono, que a gente chama, que seria um sono de transição, já entre o começar a adormecer para um sono mais profundo. A fase 3, que eles chamam de sono de ondas lentas, então todo o organismo já vai se recompondo, o cérebro já vai repousando, então as ondas cerebrais vão ficando mais lentas, para depois poder entrar para o sono que a gente chama de sono REM. O que é esse sono REM? Ou sono paradoxal, que se chama. Então, o REM é uma abreviação do inglês para o movimento rápido dos olhos, que foi isso que eles descobriram. Então a pessoa estava completamente, a gente diz em atonia muscular, completamente paralisada, mas o cérebro em plena atividade. Então, nessa fase REM que acontece a formação da memória. Muito bem. E a apneia do sono? Onde é que entra nessas fases aí do sono, doutor? Então, o que acontece? Na apneia você não consegue ter essas fases do sono. Porque a pessoa ela não consegue passar de uma fase para outra adequadamente, porque ela vive acordando. Ela faz a apneia, ela vive acordando. Então ela não consegue repousar, o cérebro não repousa. Então por isso que a pessoa que tem apneia do sono, é a pessoa que está sempre, ele está pelas tabelas. Ele está sentado, sempre cansado, sempre com sono, porque ele não consegue ter uma noite reparadora de sono. Então a gente até tem um vídeo para ilustrar como é que acontece a apneia. Então, quando a gente respira normalmente, então o ar entra, passa pela nossa via aérea, chega até os pulmões. Isso é o normal. Então,
o problema da apneia está localizado nessa região, tá? Que envolve a região, uma base da língua. Tá? Então, quando a pessoa repousa, a língua cai para trás. Então, ela diminui já o fluxo aéreo. Quando ocorre esse tremer ali, que a gente chama a úvula, a campainha treme, acontece o ronco, tá? Que já é uma limitação do fluxo aéreo. Quando tranca completamente, faz a apneia, o cérebro é avisado. Ó, não está respirando. Então, ocorre uma nova contração. Então, a pessoa acorda, o cérebro desperta, a língua volta para o lugar para poder manter esse ciclo, né, de respirar. Então, a pessoa faz isso N vezes durante a noite. E não consegue relaxar. E não consegue relaxar, não consegue dormir. Tá? Quando ele está querendo dormir, faz a apneia, o cérebro acorda. Então, e isso tem algum barulho, ronco também acontece nessa apneia? O ronco é o principal sintoma. Tá? O ronco é o principal sintoma. Existe um espectro que vai desde o sono, desde o ronco, tá, até a apneia. Tá? Então, as pessoas que roncam, a grande maioria tem apneia. Tá? Então, qual é o mais comum de se ver? A pessoa está roncando e simplesmente para de respirar. Tá? Pode permanecer, geralmente, por definição, a apneia são mais de 10 segundos. Tá? Pode ficar 10, 15, 20, 40... Já vi paciente com 2 minutos de apneia. Tá? Então, isso causa, né, precisa de uma resposta do organismo, né? Chega um sinal lá no cérebro, ó, não está respirando. Então, só ocorre a descarga de adrenalina, então a pessoa acorda, a sensação está sufocada, isso é outro sintoma, né, que tem. Então, isso vai se repetindo várias vezes durante a noite. Então, isso vai causando problemas. Né? O motorista, por exemplo, né, que tem apneia, pode causar acidente de trânsito. Isso é assustador. Então, é complicado. Muito bem, nós vamos pedir licença, doutor, vamos fazer um rápido intervalo aqui do Vinte à Saúde. A gente já volta para dar sequência ao assunto de hoje, a apneia do sono. Sul, para a sua comodidade e tranquilidade. Ligue 327-3108. Limpeza e conservação de ambientes, serviços de portaria e prestação de serviços gerais. 327-3108. Sul, a solução rápida. Doenças há muito conhecidas, já consideradas erradicadas, como sarampo, coqueluche, tétano, cachumba e outras, estão de volta. Isso está ocorrendo porque as doses de reforço das vacinas não estão sendo feitas. A coqueluche é um exemplo, vem acometendo idosos e sendo transmitida para os recém-nascidos de forma muito grave. Atenção, adolescentes, adultos, idosos, não esqueçam de fazer as doses de reforço das vacinas. Quando não realizadas, podem prejudicar a eficácia das mesmas. Eletropasso, o maior nome na linha elétrica com grupos geradores, a maior equipe de profissionais para instalações elétricas e montagens, caixas em aço inoxidável, plásticos e aço carbono para instalações elétricas, hospitalares e industriais. Eletropasso, Rua Pedro Lopes de Oliveira 320, fone 314-1226, Boqueirão. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045-4070.
Estamos de volta com 20 é Saúde aqui na TV Passo Fundo. Lembrando sempre você, telespectador, que se quiser pode acessar o nosso site e conferir toda a programação da TV Passo Fundo. O endereço tvpassofundo.com.br. Seguimos conversando com o Dr. Tiago Simon, falando da apneia do sono. Falamos de algumas características, né? O ronco, uma das principais, né, doutor? Isso perturba não só a pessoa, mas também as pessoas no entorno, né? Junto. Então, muitas vezes, o que é o mais comum de acontecer quando o paciente vem procurar atendimento por isso, o mais comum é a mulher trazer o marido. Eu não aguento mais. A gente já está dormindo em quarto separado. Então, e realmente, assim, só não na bola, mas é um fator que pode influenciar, impacta muito a vida conjugal. Né? Não só pela questão da apneia em si, porque pelas alterações metabólicas e coisa, a própria apneia pode levar à impotência sexual. Então, né, alguns pacientes se tornam impotentes em função da apneia. Então, isso tem um impacto. Então, quem está sentindo aí o ronco é necessário buscar atendimento, né, doutor? Porque quem tem mais risco de ter apneia? Né? Então, é uma doença predominantemente de sexo masculino. Tá? Não se tem bem características genéticas, mas se sabe que é mais nos homens, geralmente na faixa dos 30 a 65 anos. Tá? Pacientes geralmente obesos, tá? Pacientes hipertensos, pacientes que têm anormalidades crâniofaciais, que a gente diz. Então, o paciente tem o queixo curto, tem o pescoço curtinho, né? Porque muitas vezes o que acontece, ele já tem uma deformidade, como a gente viu no vídeo, aquela região que é acometida, o paciente obeso, aquela área infiltrada de gordura, então já diminui por si só o espaço para respirar. Então, o paciente diminuindo o peso já melhora bastante. Né? Mulheres pós-menopausa também, se acredita que os hormônios tenham um fator protetor, então até a menopausa, depois a taxa de apneia na mulher e no homem se equivale. E pacientes com alguns distúrbios da tireoide também podem ter mais risco de ter apneia. Então essas são as pessoas que têm maior predisposição. Mais predisposição. Perfeito. Em relação à questão do álcool, né, o álcool ele agrava a apneia, o tabagismo agrava a apneia. Pacientes que são cronicamente privados de sono, né? Pacientes que não conseguem dormir. Então, paciente que trabalha de noite, que não consegue dormir durante o dia. Ou aquela mãe que tem a nenê pequeno, está toda hora acordando de noite, então ela sofre de privação do sono. Então, também isso pode aumentar as chances de, quando ela repousar mesmo, ela fazer apneia. Uso de medicação para dormir, hipnóticos, sedativos, anestésicos, eles favorecem a apneia porque eles vão causar um relaxamento maior da musculatura. Então, quando o cérebro desperta, que ele faz com que a língua volte para o lugar, essa resposta ela é mais lenta em função do músculo estar mais relaxado pelo efeito da medicação. Então, tudo isso aí pode agravar. A gente falou aí, doutor, de uma característica, essa questão do ronco. As pessoas que estão por perto não dormem bem. E isso acaba dando um pavor na pessoa, porque essa apneia, esse parar de respirar, para quem está do lado... É assustador. É assustador, né? É assustador. É assustador. Tem paciente que veio procurar atendimento já e ele disse, eu não acreditava, mas a minha mulher gravou no celular. Quando eu vi, eu não acreditei, parecia filme de terror, dizia ele. Então, realmente, é uma sensação extremamente angustiante para quem está do lado. Então, tanto que a gente brinca do sinal do cotovelo, né? Então, né? Mas para acordar, para poder virar de lado, porque a grande maioria das apneias são quando a pessoa fica de barriga para cima. Então, isso aí, às vezes tem por exemplo, a mudança de lado para dormir uma coisa já pode diminuir. Mas essa consequência é a menor, porque a gente vê que outros agravantes, consequências maiores podem vir com isso, né? Sim, as consequências da apneia são inúmeras, né? Então, vai desde, pode causar diabetes, por alteração do metabolismo da glicose, causa uma resistência maior à insulina, que é o hormônio relacionado à glicose. Pode causar piora da hipertensão arterial, para os pacientes que já são hipertensos. Os pacientes têm mais risco de ter arritmia cardíaca, em função dessas respostas de adrenalina, essas descargas de adrenalina quando dá no despertar. E os pacientes eles têm mais 30% a mais de chance de ter morte súbita.
tá? De morrer dormindo. A apneia do sono pode... A apneia do sono pode levar à morte, sim. E fizeram um estudo, eles avaliaram, um estudo americano, se não me falha a memória, eles avaliaram uma série de prontuários de pacientes com apneia e sem apneia, né? E eles viram que os pacientes que tinham apneia, eles morriam entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Diferente dos pacientes que tinham problema do infarto, que o infarto geralmente entre as 4 e as 8 da manhã. Então a pessoa morre dormindo mesmo. Isso é assustador. Extremamente. E tem que buscar atendimento, sim. Às vezes o ronco é só um barulhinho que parece perturba, só um ronquinho, mas parece só a ponta do iceberg. Muitas vezes por trás disso tem um problema muito grave. Também. E essas características param por aí. A questão de quem tem problema dentário também é possível? Tem relação. Tem relação em função das alterações faciais, né? Muitas vezes a pessoa tem aquele queixo mais curto, então a língua já fica mais para dentro mesmo, então ela tende a colabar. Então muitas vezes o odontólogo ele pode partir para um tratamento cirúrgico disso. Tá? Comenta alguma coisa sobre tratamento, né? Dentro do tratamento cirúrgico. Existem alguns dispositivos que o odontólogo pode também colaborar, né? A gente chama de dispositivo de avanço mandibular, que então é colocado um dispositivo que ele puxa a mandíbula para frente, ele aumenta o espaço para o ar poder circular normalmente durante o sono. E a apneia pode ser algo assim, doutor, transitório, um momento de estresse na vida, isso também pode causar? Pode causar, muitas vezes, porque às vezes você está estressado, você vai tomar uma medicação para dormir, você pode ter apneia naquele período. Então isso é uma coisa que pode acontecer, ele pode ter, por algum motivo aumentou o peso, né? Quando você volta para o peso normal, resolve a apneia. Então, tudo isso aí, né, diminui o ronco e coisa. Pode ser uma coisa transitória, mas via de regra é o que a gente vê. É que ele começa a ter a apneia ela tende a ser progressiva até que se busca algum tratamento. Muito bem. Estamos falando de apneia do sono. Hoje a gente vai falar dos tratamentos, mas isso depois do intervalo. Atenção, papais e mamães! Estamos vivendo um período de preocupação com a incidência de casos de catapora em nossa cidade e de forma mais intensa em outros estados. Esta é uma doença que requer cuidados especiais, pois pode, em alguns casos, levar a óbito. Para prevenir o inconveniente desta doença, crianças e adultos podem se vacinar contra a varicela, também conhecida como catapora. É necessário uma única dose com um único reforço. Em recente lançamento, a vacina da catapora vem em uma ampola associada à vacina tríplice viral, cachumba, rubéola e sarampo, sendo necessária apenas uma aplicação. Gastrobese, especializada nas áreas de cirurgia bariátrica, metabólica, videolaparoscópica e balão intragástrico. Modernas instalações, unindo conforto e qualidade. Ambiente adaptado para melhor atendimento e fácil estacionamento. Equipe médica com profissionais qualificados em constante aperfeiçoamento fazem da Gastrobese uma referência na região sul. Gastrobese, sua saúde, nosso diferencial. Edifício MediCenter, Passo Fundo, 3045 4070. Novos ares anunciam a chegada do outono-inverno 2014. A nova estação surge apontando para infinitas direções. O mundo vive um momento único, eclético, onde múltiplas escolhas são permitidas. A Paula Calçados acompanha este movimento, promovendo a diversidade. Estamos de volta com o Vinte à Saúde aqui na TV Passo Fundo, agradecendo os nossos parceiros que levam o Vinte à Saúde até você, Laboratório de Análises Clínicas, Santa Rita de Cássia conosco, também a Gastrobese, atualização em videocirurgia, também tratamento da obesidade e a Oficina de Vacinas, telefone 3313-6218. Seguimos falando aqui da apneia do sono, para você saber um pouquinho mais dessa doença que tem características importantes aí e também consequências graves, né, doutor? Mas existem tratamentos para essa doença, doutor Thiago? Felizmente tem.
Então assim, a questão do tratamento, né, tudo depende do grau de apneia que a pessoa tem. Então, para fazer o diagnóstico da apneia, se faz um exame, né, que se chama polissonografia, onde o paciente ele é monitorado durante o sono. Isso pode ser feito, voltado no caso específico para a apneia do sono, pode ser feito tanto no laboratório do sono, então existe uma estrutura específica para isso, com um técnico que fica a noite inteira acompanhando o exame e tudo. Ou ele pode ser feito também, a gente chama de monitoração portátil, então polissonografia domiciliar, a gente chama, que é uma metodologia já que desde 2007 a Academia Americana de Medicina do Sono homologou, dizendo que é válido para os pacientes que têm, ele é voltado mais para a apneia mesmo, para os pacientes que têm risco aumentado de ter apneia, ele pode fazer o exame em casa mesmo, onde é monitorado, não é monitorado não necessariamente o sono, mas são monitoradas as apneias e tudo isso equivale a fazer o exame no laboratório do sono. Então, a partir disso aí, você classifica a apneia em leve, moderada ou grave, conforme o número de apneias ou hipopneias, que é a diminuição do fluxo aéreo que você tem em 1 hora de sono. Então, até 5 é normal ter, todo mundo pode ter até 5, é normal. De 5 a 15 são apneias leves, de 15 a 30 já a apneia do sono moderada e acima de 30 grave. Então, os casos mais leves, muitas vezes a gente só deixa simplesmente orientações. Muitas vezes redução de peso, alguma orientação, questão de higiene do sono, procurar ir dormindo sempre no mesmo horário, evitar tomar medicação antes de dormir, uso de algum relaxante muscular e coisa do tipo. As apneias moderadas, aí dependendo do caso, pode passar por uma avaliação odontológica, se for o caso, se coloca o dispositivo de avanço mandibular, ele tem uma boa resposta nos casos das apneias leves e moderadas. Mas o que a gente vê na rotina mesmo, os pacientes, a grande maioria são apneicos graves mesmo, e que o tratamento padrão hoje, o que tem é o que a gente chama de CPAP. O que é isso? É uma abreviação do inglês, de pressão positiva contínua na via aérea. Então, o CPAP ele é um aparelho, como se fosse ele é um gerador de fluxo, que ele é acoplado a uma máscara, a pessoa coloca durante a noite. Até tem um vídeo para poder ilustrar isso aí, como é que funciona. Vamos acompanhar, então. Então, aí o paciente com apneia do sono, então, ele não consegue, o ar não passa, não chega até o pulmão, então ele faz a apneia. Então o paciente coloca esse aparelho, que é o CPAP, é um gerador conectado a uma máscara, que ele gera um fluxo de ar contínuo que não deixa colabar a via aérea. Então a pessoa ela dorme normalmente e diminui a quantidade de apneias. Então esse é o tratamento padrão que a gente usa, e é o que tem tido o melhor resultado. Os pacientes eles são bem resistentes a tentar usar o CPAP, mas depois que eles usam, eles falam, se eu soubesse isso aí antes eu tinha procurado. Até porque a qualidade de vida melhora muito. Absurdamente, a pessoa se sente mais disposta durante o dia, não fica naquela sonolência. Então o CPAP é o tratamento padrão que a gente usa. Medicamento para isso existe, doutor? Para alguns pacientes com sonolência residual excessiva, que ficam muito sono durante o dia, ainda tem medicação, mas para a apneia propriamente não tem nenhuma medicação ainda. A não ser nos casos de doença da tireoide, que você trata o distúrbio da tireoide, você melhora a apneia. Alguns casos são passíveis de procedimento cirúrgico também. Então se faz muitas vezes a questão do avanço da mandíbula naqueles pacientes, então cirurgia ortognática, que a gente chama. E os pacientes que têm a orofaringe muito fechada, que tem a úvula muito grande, tem campainha muito grande, então você faz uma cirurgia, você abre cirurgicamente, retira cirurgicamente parte dessa área que a gente chama de palato, que se chama úvulo, palato-faringoplastia, para você poder aumentar também esse espaço de circulação do ar, para poder melhorar. Percentualmente falando, existem muitos casos da apneia grave, doutor? Na verdade, assim, o que a gente tem de estudos, a grande maioria dos pacientes são apneicos graves, os estudos de pacientes com apneia, em geral, assim, por volta de 2 a 6% da população mundial tem. No Brasil tem um estudo, foi feito em São Paulo, em 2010,
eles consideraram distúrbio do sono em geral, e consideraram doentes com apneia que eles tiverem um índice maior que 5, então já apneicos leves. Eles chegaram a 33%. Nossa, é um terço da população na época. Então, a gente, para encerrar aqui a nossa fala de hoje, doutor, prevenção. Existe prevenção contra a apneia? Existe, tem como prevenir. Acho que é a maior medida que tem. Então, primeira coisa, a questão, evitar ganho de peso, que está muito associado. Então, pacientes que têm um peso aumentado, a gente acaba orientando sempre a redução do peso. Evitar o álcool, que é um relaxante muscular. Evitar fumar. Evitar o uso de medicações para dormir. Procurar ir dormir sempre no mesmo horário. Se a pessoa deitou e não conseguiu dormir, levanta, faz alguma coisa até dar sono e volta. A cama só para dormir. Então a gente tem o hábito de ligar a televisão e ficar até altas horas na frente da cama. Isso vai tirando o sono da gente. Evitar bebidas estimulantes depois das 18 horas, café, chimarrão, coisa que ele vai retardar o início do sono. Exercício físico, preferencialmente pela manhã. Também, se fizer no final da tarde, o organismo fica muito excitado e também demora muito para dormir. Então, mais ou menos por aí. Muito bem. Muito obrigada, doutor, pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bem. Nós agradecemos também a Rony Marsigo Coafir pela produção e prometemos voltar já já com mais 20 à Saúde para você. Até!